A paz do Senhor, eu sou Laertes Santos, servo do Altíssimo, estou aqui para trazer mais uma mensagem do Reino dos Céus, do Todo-Poderoso para os nossos corações, aqui em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 17 está escrito: E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, quem tem sede venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus o tirará a sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, são promessas fiéis, fidedignas, e que, meu amado, minha amada, que você venha parar, pensar, ponderar, para fortalecer ainda mais. O texto aqui vai usar pelo menos, vamos ter pelo menos 5 referências falando no versículo 6 sobre a brevidade das coisas que vão acontecer no versículo 6. Então, as coisas que em breve hão de acontecer. No versículo 7, eis que venho, cedo venho. E também no versículo 10, ele diz: porque o tempo está próximo. No versículo 12, eis que cedo venho. E o versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Muitos têm a vinda do Senhor como demorada, como se Deus estivesse atrasado. Isso não é verdade, porque a própria Bíblia, ela diz no Salmo 90, quando Moisés, ele vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia. E é corroborado por Pedro, que faz a mesma afirmação, de que 1000 anos para Deus, meu amado, é como um dia. Por quê? Como assim? Lembremos, Deus, ele é eterno. Sendo ele eterno, 1000 anos para Deus é como se fosse nada. Salmo de número 90, versículo 10. Versículo 10 não. Vamos aqui anteriormente. Quando diz aqui no versículo 4. Versículo 4. Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem, que aconteceu, e como uma vigília da noite. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer a mesma coisa. Deus está num plano eterno. Ele é antes do tempo. Na eternidade não se conta tempo. O tempo cronos que nós contamos, isso é concernente a nós. Quando Deus também, ele criou ali os astros, né? Criou o sol, criou a lua, ali no Gênesis. E ele vai criar as estações do ano. As estações de ano vai fazer a marcação do tempo, né? Então, Deus estabeleceu tempo para o homem, mas na eternidade não existe tempo. E outra coisa muito interessante é que nós somos regidos pelo tempo cronológico. O próprio Moisés aqui vai dizer que a vida do homem é 70 anos. Uns, pela sua força e robustez, chega a 80, passando disso é cansaço e enfado. Então, cada ano que vai se contando
é menos um ano na nossa existência. Dentro da eternidade não existe isso, e Deus não trabalha no tempo Cronos, Ele trabalha no tempo Kairos. Então é um tempo que está determinado por Deus. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Então Deus, Ele trabalha num tempo que Ele já determinou, no seu beneplácito. A Bíblia diz que Jesus, lá aqui a pouco Ele vai dizer que Ele é o Cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. Antes que nós viéssemos ao mundo, Ele já tinha sido determinado para que Ele fosse sacrificado para nos salvar. Muitas vezes, essa limitação em relação ao tempo, a gente pensa, Deus está demorando. Deus não está demorando. Existem muitas profecias, e eu queria citar que existem 175 profecias que já foram cumpridas em relação ao fim dos tempos. E eu poderia pelo menos citar algumas, mas existe uma autoridade, existem muitas autoridades, mas Roger Lieb, pesquisa aí no Google. Esse homem, ele é especialista em línguas, tá? Grego, hebraico, clássico, moderno, aramaico, arcádio. Ele também é bacharelado, doutorado, mestrado e doutorado em teologia. Ele já também participou da interpretação, não é perdão, irmãos, da palavra de Deus, da tradução, tradução ao vivo às vezes falha, mas a gente volta. Então, da tradução da Bíblia Sagrada. Então, um especialista, ele diz, e ele tem até um livro que diz 175 profecias cumpridas. Eu queria citar algumas, né? O retorno de Israel, que aconteceu em 1948. Algo muito improvável, haja visto, muitas nações, muitos povos do tempo de Israel sumiram da face da terra, mas Israel, os judeus, mesmo sendo espalhados aí no período de 1000 anos, mais de 1000 anos, mas eles mantiveram fora do seu território. Então tudo se contrapondo a que eles permanecessem. Porém, havia promessa de Deus que quando Deus espalhasse seu povo, porque muitas vezes Israel tinha um pacto, Israel esquecia do pacto, mas quando Israel voltasse para o Senhor, retrocedesse dos seus maus caminhos, Deus traria de volta. Existe a profecia aqui em Ezequiel 37, que ela se cumpriu em 1948, que fala do vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos. Demonstra que há muito tempo aqueles ossos estavam secos, sequíssimos, mas que quando o Ezequiel tem aquela visão terrível daquele lugar de muita morte, né? De ossos sobre ossos, e aí o Espírito pergunta: poderão esses ossos viverem, Ezequiel? Ezequiel fala: tu sabes, porque Deus é o dono da vida, querido. E aí ele disse: profetize. Quando Ezequiel profetizou, então aqueles ossos começaram a se juntar. E aí a gente vem para a história, é uma forma metafórica, porque vamos pensar que Ezequiel viveu milhares de anos atrás, mas por isso que existem as figuras, as metáforas, os símbolos, para que nós pudéssemos compreender. E Israel, de forma sobrenatural, sobreviveu perseguições, massacres, sobreviveu o que a gente teve de caso mais recente na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e sobreviveram, e depois Deus os trouxe de volta. A gente sabe da Guerra dos 6 Dias, vai lá no Google, quando Israel volta, então os árabes, os inimigos de Israel se levantam. Israel ainda não tinha condições de se defender, não é a Israel de hoje, que é conhecida como um poder bélico, como um exército que é hoje, né, símbolo. Muitas nações aprendem com o exército israelense, mas não é essa Israel que vem de tecnologia, não. É a Israel que estava voltando das nações onde elas foram ali espalhadas, e que de repente vai ter que lutar com várias nações, e de forma sobrenatural Deus lhes deu vitória. Hoje está acontecendo um fenômeno que foi profetizado em Ezequiel 47, que haveria ali o mar da água salgada, que é o Mar Morto, que está ali na parte mais baixa da face da terra, né?
400 metros abaixo do rio, do nível do mar, e que é tão cheio de sal, né? A quantidade de sal é tão grande que ali não tem vida. Porém, está acontecendo um evento, e quando você vê a profecia de Ezequiel, que o rio purificador que sai do trono de Deus, que justamente está aqui em capítulo 22 de Apocalipse, falando dessa água da vida, clara como um cristal que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Então é o rio de Deus, a vida de Deus sendo gerada naquele lugar. Então o mar morto, chamado de mar morto, porque lá é impossível haver vida, ele está retraindo, ele está diminuindo, é como se estivesse morrendo. E ali, queridos, estão surgindo milhares de crateras, são os bolões, e esses bolões estão produzindo água, e água potável, não água salgada, e já tem até registro de vida marinha nesses bolões. Queridos, as profecias de Deus estão se cumprindo. Quando Jesus disse que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, muitas profecias estão se cumprindo. Deus está no controle de tudo. Muitos têm a vinda de Deus como demorada, mas você está equivocado, porque Deus está num tempo, num plano perfeito. Nós é que contamos dias. Deus já determinou todas as coisas, do dia que Jesus voltará. E como você estará quando o Senhor, o Todo-Poderoso, vier? Para falar da soberania de Deus, e a gente vai lá no profeta Daniel, como que a gente fica assim perplexo, como que a gente fica extasiado de ver a grandeza, a soberania de Deus, ele usando um imperador, né, um monarca ímpio de uma nação extremamente ímpia, corrupta, que é símbolo de tudo aquilo que é contra Deus, o Império Babilônico, que é citado no livro de Apocalipse, que irá cair a Babilônia, que ela é esse modelo, esse modelo que a gente tem de governo, que nós temos no dia de hoje, vigente, corrupção, imoralidade, mentira, engano, anticristão, também um sistema que é contra os judeus, né? E é esse sistema que a gente tem visto na terra, mas que Deus, ali no capítulo 2, versículo 28, ele mostra ali no capítulo 2, especificamente, para aquele homem sonho, uma grande estátua. E que essa estátua, ela não era só uma estátua para mostrar a grandeza do Império Babilônico, mas ela remonta, ela descreve a história da humanidade até a vinda do Messias, até a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele não conta para ninguém, ele exige que os magos, que os astrólogos, que os adivinhos do seu tempo pudessem decifrar um sonho que ele não contou. E ele disse que iria matar todos se eles não traduzissem o sonho. Então vão até Daniel e falarem sobre isso. Daniel vai buscar o Senhor, aquele que conhece todos os mistérios, segredos da terra. E aí Deus vai revelar para Daniel o que o próprio Nabucodonosor não havia contado. Que essa estátua, cuja cabeça era de ouro, e que ela também significava o grande leão daqui do livro de Daniel, que a cabeça de ouro fino, ela na verdade era o próprio Império Babilônico, e que o peito e os braços de prata, eles falavam do Império Medo-Persa que domina a Babilônia. E é algo bem interessante em relação ao Império Medo-Persa, porque o grande, né, o Ciro o Grande, ele tinha sido profetizado 150 anos antes do seu nascimento, e o seu nome é citado, tá? A profecia é tão perfeita que até o nome dele é citado no livro de Isaías, no capítulo 45 e no final do capítulo 44, quando fala de Ciro o Grande, que traria os judeus que estavam lá no cativeiro babilônico, e que ele iria, e através de Ciro iniciou-se o retorno dos judeus para Jerusalém. O cobre fala do Império Grego,
né, que foi difundido através de Alexandre o Grande, que não perdurou muito tempo. Alexandre o Grande morreu com 33 anos e depois dele sucede, subdividido o seu domínio, o seu reino, através de seus 4 generais. Depois desses reinos mais fracos, né? Então vem o grande império romano, que perdurou aí mais de 1000 anos. E esse império é representado pela perna de ferro. Vai lá em Daniel capítulo 2, versículo 33, tá? Veja a palavra de Deus sendo revelada através de Daniel. Daniel vivendo num tempo totalmente longínquo, mas Daniel tendo uma visão transcendente, porque ele tinha o Espírito de Deus que conhece todos os mistérios. E esse império passa, o império romano cai, e aí os pés, eles são representados por ferro e barro, porque são várias nações que foram se estabelecendo, então, não tão poderosa, otomana, né? Árabes e várias nações até o dia de hoje, mas que viria uma pedra e que ela seria cortada dentro da visão, do sonho do soberano ali naquele tempo, Nabucodonosor, e essa pedra iria desfazer todos os outros domínios e esse reino não teria fim. Para muitos que pensam onde está Deus, quando os israelitas, os judeus estavam fora da sua terra e perguntavam onde está Deus, querido, eu quero te dizer, Deus continua no mesmo lugar. Ele continua reinando. Os reinos passaram, governos passaram. Então muitos que pensam, ele está demorando, ele não está demorando, porque quem demora é imperfeito. Ele simplesmente estabelece tempo aqui na terra, porque ele não está limitado ao tempo, mas eu estou. Nós estamos limitados ao tempo. O tempo traz envelhecimento, traz fraqueza, né? Ele vai nos impossibilitando de fazer algumas coisas que outrora na juventude fazíamos. Para Deus não. Quando a gente vai lá em Isaías 40, a gente vê o quanto Deus é grande. Ele pega com a sua mão, ele vai medir as águas, todas as águas, sejam na terra, seja nas nuvens, todas as águas ele consegue medir, ele consegue, querido, porque Deus, ele é tão grande, ele é tão tremendo, ele é tão extraordinário. E aí a Bíblia diz assim, aqui no versículo 37 de Hebreus 10, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele virá, mas o justo viverá pela fé. Então, quando nós voltamos aqui, então eu queria enfatizar a questão de que cedo venho. Lembre-se que o tempo de Deus não é o seu tempo. E que ele vem sim, porque para Deus, 2000 anos que passaram é como se passasse aí 2 dias. Para Deus é indiferente. Poderíamos citar também, irmãos, ele usou um número aqui, né? Um número elevado de 1000 anos, de 1 milênio. Mas eu poderia considerar que na eternidade, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, para Deus seria a mesma coisa, querido. Ele não está condicionado ao tempo, limitado ao tempo. Nós é que estamos limitados ao tempo. Mas Deus disse, e ele enfatiza aqui 5 vezes, eis que cedo venho, eu breve venho, o tempo está perto, está próximo. Ele virá como um ladrão, não para o crente que está esperando, mas para aqueles que estão despercebidos, aqueles que estão dormindo no sono da indolência. E ele continua, diz, e aí a gente vem aqui para o capítulo 22, o capítulo 21 e o 22 de Apocalipse justamente fala da Nova Jerusalém. Lá em Isaías capítulo 66, ele fala sobre essa nova terra, a nova Jerusalém, que já tinha sido falado através desse profeta Isaías. E aí mostrou-me o rio puro, da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Pensemos que Jesus, ele é a água da vida. Lá no capítulo 7 de João, no último dia da festa dos tabernáculos, onde eles se lembravam do tempo que eles ficaram no deserto. E lá na festa dos tabernáculos, Jesus, no último dia, ele vai se posicionar diante da multidão e vai dizer, aquele que tem sede, vem a mim,
porque eu vos darei da água da vida e vocês nunca mais terão sede. Essa água que ele deu para a mulher samaritana, essa água que ele oferece para nós, a água que sai do trono de Deus, a água da vida, a água, queridos, aonde tem a água da vida, querido, com certeza haverá vida, haverá prosperidade, eu digo espiritual, material, Jesus, ele é a vida em nós, ele é a água, a gente sabe que ela é tão preciosa, o nosso organismo tem aqui cerca de 75% de água, o planeta tem mais água do que terra, como que a água ela é preciosa? Deus é precioso, ele é essencial, ninguém pode viver sem água, ninguém pode viver sem Deus, por isso que no Salmo 42, o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes de água, meu coração anseia pelo Deus vivo, não por um Deus morto, não por um Deus representado por barro, por pedra preciosa, não uma celebridade que é um Deus, não, pelo Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Adonai, o Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele sim é que sacia toda a nossa sede, e Jesus, ele oferece da água da vida. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E a Bíblia ainda diz também que se nós cremos nele, como diz as Escrituras, do capítulo 7, do versículo 37 ao 39, de João, do nosso interior correrão rios de águas vivas, se nós cremos nele, como está escrito, no meio da sua praça. Então, de um lado e de outro do rio estava a árvore da vida. Essa árvore, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24, essa árvore da vida foi vedada, ela foi proibida que o homem, depois de comer do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, então a ele foi vedado, ele não podia comer dessa árvore da vida. Mas para aqueles que forem fiéis ao Senhor, esses terão acesso à árvore da vida, que produz 12 frutos, dando de mês em mês o seu fruto. As folhas da árvore são para a saúde das nações. E aí ele vem aqui no versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, mas sim estará nela o trono de Deus e do Cordeiro. Deus vai habitar eternamente no meio do seu povo, e os seus servos o servirão. A Bíblia diz que nós seremos, e aqui também vai dizer, e reinarão, os seus servos o servirão, e no versículo 5, no final, diz que reinarão para todo sempre. Nós reinaremos, serviremos ao Senhor para sempre. 1 Pedro 2,9, seremos reis e sacerdotes, serviremos o Senhor eternamente. Apocalipse 1,6 também vai falar que nós seremos reis e sacerdotes, sacerdócio real, ou seja, sacerdotes e que são reis e sacerdotes, que servirão ao Senhor para sempre. E essa é a nossa maior esperança, a esperança do Senhor em nós. Olha só, Apocalipse 1,6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então iremos servir ao Senhor eternamente, iremos servi-lo para sempre, e verão o seu rosto, teremos comunhão, intimidade, veremos a sua face, ele se revelará a nós, veremos ele assim, o conheceremos assim como somos conhecidos. Então, queridos, hoje a gente vê Deus por espelho, hoje a gente não vê Deus nitidamente, hoje a gente vê pela palavra, hoje a gente não pode tocá-lo, hoje nós olhamos ele pelos olhos da fé, mas naquele dia o veremos face a face, glorificado, ressurrecto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo, e o seu nome estará na sua testa. A testa, né? Lá no Shema, capítulo 6 de Deuteronômio, vai justamente falar, e colocará na sua testa, né? A marca de Cristo em nós, teremos a mente de Cristo, mas falando do nome dele na nossa testa, a gente vai para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 12, olha que coisa maravilhosa que a Bíblia fala. Então, o seu nome, o nome do nosso Senhor, o seu novo nome,
tá? Ele não será chamado Jesus, mas ele nos revelará o seu novo, o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará na nossa testa. Muitos irmãos têm esperado uma marca física do inimigo. Cuidado, o inimigo tem introduzido pensamentos, ideologias na mente. É na mente que se introduz tudo que é falso, todo falso entendimento, falsa doutrina. E às vezes você está marcado e você não sabe. Quando você aceita os ensinamentos de Satanás, as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, se você aceitar essas doutrinas, eu quero te dizer que você já está marcado. Mas a gente não está marcado com essas doutrinas, estamos marcados com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. Ao que vencer, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dele. Seremos a coluna no templo de Deus. A gente vai em Apocalipse 21, vai falar que haverá 12 portas, né? Porque Jerusalém, inicialmente, a cidade de Jerusalém tinha 12 portas. Hoje ela só tem 9. E as 12 portas representam os 12 apóstolos do Senhor Jesus. 12 portas de pérola, que são os 12 tribos, perdão, as 12 tribos são as 12 portas. Lembremos que quando foi criado, construído o tabernáculo, havia porta, e com certeza a salvação veio através dos judeus. A porta inicial, Cristo Jesus, ele era judeu, mas também através dos apóstolos, eles são ali o alicerce dos muros da cidade. Os 12 alicerces são os 12 apóstolos, mas também nós seremos as colunas no templo de Deus, a igreja. E coluna você não arranca, ela é irremovível. Por isso está dizendo aqui, ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome do Yahvé, o tetagrama, estará escrito em nós, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, o qual desce do céu, do meu Deus também o meu novo nome. Jesus, o seu novo nome será escrito em nós. Estaremos gravados para sempre com o nome do nosso Adonai, do nosso Senhor. O seu novo nome não será Jesus. E eu pensando, por que não? Dentro do meu entendimento, que hoje é esse, amanhã pode ser mais profundo, né? Mais respaldado, mas pensando que quando o anjo Gabriel revela para Maria que ela geraria um filho, o seu nome seria Jesus, que salvaria o seu povo. Então Jesus, ele já cumpriu a sua obra, a sua missão de Salvador. E hoje, quando a igreja, né, no futuro, nesse momento, nesse tempo de cumprimento dessa profecia, ela já estará salva. Então Jesus terá um novo nome, um nome maravilhoso, né? Glorioso, glorificado, e a gente não sabe qual é, mas com certeza é um nome que remete, que reflete ao momento que estaremos vivendo na eternidade com Ele, da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, do Todo-Poderoso. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre com Ele. Quando a gente pensa em lâmpada, quando a gente pensa em luz, né? A luz das Escrituras, então a gente vai pensar que a luz, ela tem um significado muito importante. A menorá hoje, aquele candelabro com 7 hastes, é o símbolo de Israel. O objeto mais importante, ele desapareceu no ano de 586, que era a Arca da Aliança. E a menorá, ela inclusive ela está lá no triunfo, né, que Adriano construiu.
e que lá no Arco do Triunfo de Adriano. Então ali eles fizeram ali a arte da destruição do Templo de Jerusalém, e aparece a menorá sendo levada. E a menorá, Israel, no Instituto do Templo, lá em Israel, eles fizeram uma menorá igualzinha àquela que está descrita na palavra de Deus, toda de ouro puro, e ela representa a luz da Torá. A Torá é o ensinamento, são os preceitos de Deus, é a revelação da vontade de Deus. Ali é quando Deus revela para o profeta Moisés o Pentateuco, a Torá, que é a instrução, que é o ensino, que é a doutrina, e ela representa a luz, e essa luz ela era representada dentro do santuário, né, do tabernáculo, onde a menorá ficava acesa, e a luz dali não era de fora, mas era a menorá que iluminava, porque a luz que ilumina o nosso coração. Hoje nós somos o templo, o tabernáculo de Deus. Ela não vem de fora, ela não vem do mundo. O mundo está apagado, o mundo não tem luz, o mundo jaz do maligno, o mundo jaz em trevas. A luz que brilhou em nós é a luz do alto, do Pai das luzes, é a luz da palavra que está lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz que brilhou em nós, que dissipou a escuridão em nós, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus com D minúsculo é o Satanás, é o diabo, que ele tem iluminado, ele tem impedido, ele tem vedado, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, versículo 4, para que a luz do Evangelho não brilhe no seu coração. Jesus falou lá em João capítulo 8, que ele é a luz do mundo, aquele que o segue não andará em trevas. Jesus também falou em Mateus capítulo 5, versículo 16, resplandeça, e no versículo 14, 15, 16, vocês são a luz. Ele vai falar primeiro, vocês são o sal da terra, e depois vai dizer, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz dentro de um alqueire. Nenhuma cidade pode ser escondida. Depois que essa luz se acende dentro de nós, ela deve ser colocada no velador, ela deve ser revelada. A luz de Cristo em nós resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Então, queridos, se somos luz de verdade, se a igreja é luz de verdade, então nós precisamos resplandecer essa luz, nós precisamos revelar essa luz. Precisamos ter mente, pensamentos, concepções, cosmovisões diferentes daquele senso comum do mundo. Nós não somos desse mundo, estamos aqui, mas nós não fazemos parte desse governo, do governo mundial, que eu digo, desse sistema do governo mundial, onde se estabelece muitas vezes a mentira, a corrupção, o engano ou a injustiça, mas nós fazemos parte do reino que tem equidade e justiça, que tem amor. É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecerá para sempre. A pedra, ela será manifesta de novo. Ele já veio na primeira vinda, mas ele vai vir na segunda vinda agora, e todos os olhos o verão, e todos os reis da terra adorarão a ele. Ele será o único rei e Senhor sobre todos, o Todo-Poderoso. Então continua dizendo aqui, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, versículo 6, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, em breve ele há de vir, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui em Apocalipse, versículo 3 do capítulo 1, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele no versículo 1 vai dizer que devem acontecer brevemente.
Deus sendo enfático, Deus repetindo, Ele corroborando, confirmando, cedo venho. Então prepara-te, Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Voltai para o Senhor de todo o teu coração. Pare de brincar, pare de levar a sua vida de forma irresponsável e realmente se posicione, se coloque na brecha. Converta os seus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Ei, essa palavra ela é urgente para os nossos dias. Vejam os sinais dos tempos. Tudo está mostrando, tudo está revelando, tudo está apontando para a vinda do Senhor. E eu, João, versículo 8, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e depois de as ter ouvido e visto, prostrei meus pés do anjo que me mostrava estas coisas para o adorar. E ele me disse, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós não podemos adorar anjo. Anjolatria é pecado. Você não deve adorar a criatura. Lá em Romanos vai dizer que, capítulo 1, que aquela geração honrou mais a criatura do que o Criador. O anjo não deve ser adorado, não deve ser venerado. O anjo não deve ter aquele lugar de altar na tua casa, não. Anjo é conservo, anjo são aqueles que são ministros. Hebreus 1, 7 e 14 vai falar, eles são ministros do Senhor. Tá? Seres ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A gente não deve adorar anjos, a gente só deve adorar o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele deve ser adorado para sempre, em toda a eternidade. Os anjos não devem ser adorados. João aqui, olha só, mesmo sendo um homem de Deus, mas nesse momento ele quer adorar o anjo devido à glória que ele vê ali. E o anjo fala, não, porque o anjo nunca vai aceitar adoração. O único que aceita adoração é o anjo caído, Satanás, que pede Jesus para adorá-lo. Lá em Mateus 4, quem busca adoração, ser adorado, é aquele que se opõe a Deus, mas o anjo é fiel. Por isso que Jesus falou, seja feita a tua vontade na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. O anjo nunca vai querer roubar a glória do seu Senhor. Mateus 6, a partir do versículo 10, nunca, porque na verdade o anjo está aqui para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. E aí ele continua dizendo, versículo 11, o que é injusto faça injustiça ainda, o que é impuro que siga sendo impuro ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. E aí muita gente pode pensar, a Bíblia está falando que o injusto deve praticar injustiça, e que aquele que é impuro deve praticar. Não, na verdade, queridos, porque isso é o que está acontecendo. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, Mateus 24, versículos 12, né? O amor de muitos esfriarão. A verdade é que muitos estão se tornando cada vez mais ímpios, porque estão se afastando de Deus. Quando nos afastamos de Deus, nós estamos apodrecendo moralmente. Por quê? Porque Deus quer a luz, Ele quer a água da vida. O homem não tem nada de bom nele. O que há de bom em mim é aquilo que Jesus tem colocado em mim. É o fruto do Espírito de Deus em nós. Porém, quando esse homem coloca Deus, mas eu amo a Deus. Como que você ama se você não tem tempo para Deus, se você não medita na palavra de Deus? Que Deus é esse, querido? A gente precisa acordar. Tem gente que fala que ama Deus, que tem intimidade com Deus, mas que Deus? Qual Deus? Existem muitos deuses. E o Deus que a gente entende que você está falando, ele está na Bíblia. E como que eu posso conhecê-lo se eu não leio a Bíblia? Eu leio manchete de fofoca. Eu leio os astros, né? O signo. Eu leio tudo, menos a palavra de Deus. Qual é o Deus que você está se relacionando? Porque se for o da Bíblia, ele diz assim, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu gosto de citar João 5,39 para você ir lá e ver o que a Bíblia está dizendo. Porque
Porque o ímpio, ele vai se tornar cada vez mais ímpio. A gente tem visto isso. A injustiça crescendo, a maldade crescendo, a imoralidade crescendo, o desrespeito aos organismos, às instituições crescendo. Aquele tipo, um sentimento cada vez aumentando de anarquia, quase igual nos tempos do juiz, cada um fazendo o que quer. Olha que coisa! Então, o desrespeito às leis, a lei é boa, é ela que mantém a ordem, o governo. Onde não há lei, há desordem, há anarquia. As pessoas entram na propriedade privada, né? Uma propriedade que tem dono, e elas vão lá e tomam aquilo que é do outro. Ou elas vão lá e roubam, elas vão lá e usurpam o lugar de outro, porque não tem respeito às regras, né? Ao direito de propriedade do corpo também, mulheres sendo violentadas, porque os homens não respeitam a propriedade aqui da mulher, o seu corpo, que não deve ser violado. E aí a gente vê uma falta de amor, a gente vê também a propriedade daquilo que é do outro, porque a propriedade de bem não é só material, mas intelectual também. Então você vê a desordem, o homem que sem Deus, sem a lei de Deus, ele vai fazer somente aquilo que ele quer, porque afinal de contas ele deve ser feliz, porque afinal de contas, se um menino lá da favela que tem uma vida difícil, ele ir lá e roubar o tênis de outra pessoa, tomar a moto, tomar o carro, ele vai ser justificado porque ele não tem, e ele é uma vítima, e por isso que ele foi lá e tomou, como se isso justificasse, queridos. E é nesse pensamento que os homens estão avançando para cada vez mais se afastarem daquilo que é lógico, daquilo que é sensato, que é coerente, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é de boa fama. Então, queridos, mas aquele que quer ser justo, ele vai buscar cada vez a justiça de Deus, a justiça do alto, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se há uma parte que irá se corromper, mergulhar cada dia mais no pecado, na lama, na imoralidade, mas existe também aqueles que vão cada dia mais lavar as vestes no sangue do Cordeiro e buscar uma vida de santidade, porque sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. Mas eles são metidos, querem ser santos, querem ser bons. Não é que a gente queira ser bom, Deus é que exige a santidade. Sejam santos como o vosso Pai Celestial é santo. Nós precisamos ser santificados a cada dia, e não é por obra humana, não é a caridade que eu faço que me faz santo. Quem me santifica é a palavra, quem me santifica é o sangue de Jesus. É isso que me santifica, é estar buscando ao Senhor através da palavra. É o Espírito Santo de Deus que vai me convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e aí sim eu vou me tornando santificado, porque sem essa santificação eu não posso ter acesso a Deus. Aliás, a prática do pecado nos afasta de Deus, porque a Bíblia fala em Isaías 59 que o pecado nos afasta do Senhor. Se você quer ter uma vida relacional com Deus, uma vida de comunhão com Deus, eu quero te dizer, abandona o pecado e volta para Deus. Porque se você não abandonar o pecado, eu quero te dizer que haverá ainda uma muralha, haverá ainda uma divisão entre você e Deus. E aí você escolhe de quem você quer estar próximo, do pecado ou de Deus. Então, se você escolher por um, automaticamente você vai estar escolhendo também estar longe do outro. Que seja se afastar do pecado e de tudo aquilo que te afasta de Deus. Que você venha hoje mandar embora e que você venha voltar, se aproximar de Deus e viver uma vida relacional com Ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele também é o Aleph e o Tal. Se você for lá no livro de Salmos, Salmo 119, então cada estrofe lá, aquelas estrofes, elas são divididas por uns nomes que não são nomes de pessoas, mas são as 22 letras do alfabeto hebraico.
E Aleph é a primeira. Tal é a última letra do alfabeto hebraico. E aí, queridos, Jesus é o Aleph, ele é o Tal. Jesus é o Ômega, o Alfa, e ele é o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Lembremos que quando Adão peca, então ele é expulso do jardim e é colocado ali querubins com espada flamejante para que o homem não voltasse e assim ele não comesse do fruto da vida, da árvore da vida. Isso está lá em Gênesis 3, 22 ao 24. Mas a nós que lavamos as nossas vestes aqui está falando de santidade, de pureza. Se nos lavarmos no sangue do Cordeiro, eu quero te dizer que teremos direito à árvore da vida e entraremos. As portas para Adão foram fechadas, mas para nós estarão abertas e a gente poderá entrar por essas portas. Mas ficarão de fora os cães. E os cães aqui, ele vai falar de grupos de pessoas. Lá em Deuteronômio fala de pessoas que se prostituíam, homens que se prostituíam, tá? No culto pagão. A Bíblia também vai falar, não deis pérola aos cães, Jesus vai falar. São pessoas que desprezam a palavra de Deus, que desprezam a mensagem de Deus. Elas também são chamadas de cães. Pessoas também, queridos, os falsos, Paulo vai denunciar os falsos obreiros, os obreiros maus. Esses também são comparados aos cães. Esses ficarão de fora, aqueles que levam a obra de Deus de forma sem o seu devido cuidado, né? Aquele que leva a palavra de Deus de forma sem zelo, relaxadamente, sem compromisso com a verdade, deixando as coisas de Deus, profanando as coisas de Deus, sendo um mau obreiro, sendo um falso obreiro, um falso apóstolo, um falso cristão. Esses ficarão de fora. Também os feiticeiros. Deus, ele é proibido, a Bíblia fala. E a Bíblia é a autoridade maior. A feitiçaria, conversar com mortos. Você não vai conversar com o morto ele não tem. Lucas 16 vai falar que há um abismo, não dá para conversar com ele. Você está conversando, na verdade, com um espírito maligno que quer usar daquela pessoa, da sua carência, da sua dependência emocional para tentar te enganar, te fazendo passar pelo seu ente querido, porque o inimigo ele é um ser milenar, ele conhece a história, ele viu a queda do homem, ele na verdade agiu para que o homem caísse e ele tem visto a queda de muitas pessoas e ele conhece a história do seu ente querido e muitas vezes ele vem usar dessa sua carência para tentar te enganar. Nós não podemos, aqueles que praticam feitiçaria, aqueles que querem conversar com mortos, larga isso não agrada ao Senhor, não agrada ao Senhor, e você não poderá entrar na cidade santa, porque é o que a Bíblia diz, e o que vale para mim é o que a Bíblia está dizendo. Ela é a autoridade maior. Os homicidas, então, os homens violentos, sanguinários, eles ficarão de fora. E muitas pessoas hoje não matam fisicamente, mas matam a reputação, destrói uma pessoa. A Bíblia aqui também fala, quando a gente volta aqui em Apocalipse 21, daqueles que também não vão poder entrar na Nova Jerusalém. Olha, os tímidos aqui são os covardes, os incrédulos, quem não tem fé, abomináveis, os homicidas, fornicários, feiticeiros, os idólatras e todos mentirosos. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a definitiva. Então, aqui está dizendo a respeito dos que são homicidas,
pessoas que destroem a outra pessoa, destroem a reputação da pessoa, são violentas. Esse espírito de violência que a gente vê na terra, isso é um espírito maligno, de feminicídio, de pessoas que matam, às vezes uma pessoa que ela é homossexual, quem quer que seja, porque ela decide que ela tem que tirar a vida de alguém, quando na verdade, queridos, ele age como Hitler, né? Mas em pequena escala. Mas, querido, não cabe, não compete ao homem decidir quem deve viver ou quem não deve viver. Se a pessoa está viva, ela tem ainda a oportunidade de se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. A gente não está aqui, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Quando nós pregamos contra o pecado, é contra o pecado e não contra o indivíduo. Quando nós pregamos contra o pecado, denunciamos o pecado, é para que a pessoa volte para Deus e tenha sua vida transformada e tenha direito à árvore da vida e tenha direito à cidade santa, à Nova Jerusalém. Esse é o nosso maior interesse, esse é o nosso maior desejo, é ver todos lá, para que todos estivéssemos lá, ou estejamos lá. Precisamos voltar para Deus, lavar as vestes no sangue do Cordeiro e se afastar do pecado. E os idólatras, a idolatria, a gente sabe que a idolatria de adorar outro Deus, lá em Êxodo 20 fala sobre a idolatria. Jesus rejeita a idolatria quando o diabo quer ser adorado. Querido, não podemos idolatrar ninguém. Tem a eulatria, ou egolatria, o homem que se sente muito, que ele acha que ele é tudo. Isso também, arrogância, altivez, quando o homem acha que ele é mais importante do que os outros. Isso também é idolatria. Também, querido, a idolatria por qualquer objeto, por qualquer pessoa, quando você coloca qualquer coisa na terra no lugar de Deus, você está cometendo uma idolatria. Se afaste da idolatria. Só ouve, ó Israel, é o Shema. O Senhor, nosso Deus, é um único Senhor, é o único Adonai. A Ele amarás de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que você venha amar a Deus acima de todas as coisas. A falsa espiritualidade, aquele que comete mentira, não somente aquele que fala mentira, não é só o mentiroso clássico, aquele que conta história, mas é aquele também que vive uma vida falsa, uma espiritualidade falsa, o falso adorador. Quando Jesus fala que vem a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, está lá em João 4, versículo 23 e 24, né? Opa, se ele está procurando verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. Que nós não sejamos os falsos adoradores, mas que sejamos os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, homicidas, fornicários, se você se relaciona com uma pessoa que não é sua esposa, você está pecando, você está cometendo fornicação. O sexo, ele só pode ser no casamento e ponto final. É o que Deus, o Criador de todas as coisas, diz. Então, se você está nessa situação, coloque a sua vida em ordem. Os que praticam a feitiçaria, a idolatria, os mentirosos. Eu estou lendo aqui agora para corroborar, porque isso é muito sério. Está em Apocalipse 21, versículo 8. E também a gente vai ver essas referências em Gálatas 5, 19 ao 21, sobre a obra da carne. Quando você vai lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 19, vai falar de coisas que Deus abomina. Pessoas que criam inimizade entre irmãos, que mentem, que enganam, que são fraudulentas, pessoas que correm apressadamente para levar notícias ruins, falsas testemunhas, pessoas que maquinam mal, tudo isso, altivez, isso é abominável ao Senhor. Se afasta disso, Deus detesta isso. E quem faz isso, esse não entrará na Nova Jerusalém. Enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. E ele continua dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus, como homem, ele veio da linhagem de Davi. Ele é o ente de Davi que se assentaria no trono e que não faltaria um representante de Davi no trono. E ele é o representante absoluto, o representante cabal do reinado. Davi é apenas um tipo do Cristo que viria. Davi foi um grande rei, mas ele é apenas um tipo.
porque na verdade ele só está tipificando o verdadeiro rei, que se assentará no seu trono, e esse reino não terá fim, e esse reino irá durar eternamente, porque ele já está assentado no seu trono eternamente. E antes que nós existíssemos, ele já reinava, porque ele é o Senhor. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite está aberto. Venha. Se você tem sede de justiça, se você tem sede de Deus, se você tem sede pela verdade, se você está procurando a verdade em tantos lugares, mas ainda não a encontrou, quero te dizer, Cristo é o que você procura. Em Cristo você vai encontrar a paz. Em Cristo você vai encontrar a água da vida. Em Cristo você será saciado. Em Cristo você vai encontrar o sentido para a sua existência. Em Cristo você será plenamente, cabalmente realizado. Suas realizações, tem gente buscando no sexo fácil, tem gente procurando na pornografia, tem gente procurando na idolatria, tem gente procurando no consumismo desenfreado, tem gente procurando no culto ao corpo, tem gente procurando em tantas coisas, no poder passageiro e efêmero, na promoção ou na glória. Mas eu quero te dizer que aquilo que você precisa, aquele vazio existencial, aquela crise existencial que você vive, que você procura, que você busca, que você procura entender qual é o propósito, o sentido, a razão pelo qual você existe, eu quero te dizer que é essa água que Cristo te oferece. Quando você beber essa água de verdade, mas tem gente na igreja que está assim, porque ele ainda não bebeu dessa água. Ele foi para a igreja por algum motivo, mas ele não se arrependeu, ele não voltou para Deus. Ele não disse: Senhor, eu estou aqui, eu sou um pecador, me perdoa, eu me arrependo. Não, ele chegou lá, achou bonito o ambiente, ele gostou dos louvores, ele gostou dos irmãos, e ele foi chegando, mas ele não fez essa confissão. Talvez ele disse: eu até aceito, mas ele não entendeu o processo, ele não entendeu que ele precisa se arrepender, ele precisa se converter, ele precisa entender que ele está ali não porque ele é muito bom. Muita gente importante chega na igreja e as pessoas querem ficar tratando elas como se elas fossem de uma casta elevada. Temos que tratar todo mundo igual. Todo mundo que está chegando lá é pecador, é servo e precisa ter um encontro genuíno com o Eterno, com o Todo-Poderoso, seja ele juiz, seja ele um promotor, seja ele um desembargador, seja ele presidente, seja ele empresário, seja ele quem quer que seja, ele será um servo como qualquer um, e que ele precisa se arrepender dos seus pecados como todos precisam. Ele precisa receber dessa água para que a sua vida tenha sentido e propósito. Então beba, venha, beba da água da vida, o que Jesus chamou ali os judeus no capítulo 7 de João, no último dia da festa do tabernáculo, e ele olha para todos e diz: aquele que tem sede, venha e beba desta água. Se você beber desta água, você não terá mais sede, você será uma pessoa plena, você será uma pessoa tranquila, será uma pessoa, querido, que o seu coração estará em paz, você se sentirá segura nos braços do Eterno. Venha beber dessa água da vida. Eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Você não precisará deitar todas as noites numa cama diferente para se sentir realizado. Você estará realizado plenamente no Senhor, no teu Adonai, no teu noivo que virá buscar a sua igreja, e que ele só produz o bem. O mundo vem tirar de você as coisas boas que você tem, vai destruindo a sua reputação, teu caráter, vai te jogando na lama, vai te fazendo de você gato sapato, esse sistema. Mas Jesus não, ele entra na casa, ele vai limpando tudo, ele vai colocando dons, ele vai colocando graça, favor, ele vai colocando, oh querido, fruto do Espírito em você, e você vai se tornando um ser humano pleno, um ser humano melhor, uma pessoa melhor para Deus, limpa, realizada, purificada. Então, querido, receba Jesus na tua vida. E aí ele diz assim, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro.
Quando a gente vai para Apocalipse 15:16, justamente a taça, as 7 pragas que serão derramadas da ira de Deus. Hoje existe aí muita gente que estão com seus ouvidos com comichão. Tempos trabalhosos que Paulo falou. Muitos querendo fazer para si os seus mestres, né? Não querendo ouvir a palavra, mas sim, meu amado e minha amada, antes cumprir a vontade de Deus do que o dos homens. Pedro disse e João falaram para o Sinédrio: importa obedecer a Deus, porque a gente não tem autoridade para tirar nada. Tem muita gente querendo reescrever a Bíblia. Hoje, com a inteligência artificial, você pode até escrever a Bíblia do jeito que você quiser, mas a mensagem, aquilo que já foi escrito, você nunca vai poder arrancar. E se você tenta tirar para enganar as pessoas, também, meu querido, se você acrescentar, serão acrescentadas pragas. Se você tirar, você também não terá direito de ter o seu nome no livro da vida, na cidade santa. É muito sério isso. É muito sério isso. E ninguém tem autoridade para mexer na palavra de Deus. Deus não vai mudar uma vírgula sequer, não cairá um tio sequer. A palavra de Deus não precisa de ser... Deus não precisa se retratar de algo que ele tenha falado lá no passado e que agora ele fala, eu falei aquilo, não deveria ter falado. Deus não faz isso. O que ele falou já está dito. Ele não vai mudar, ele não vai atualizar nada, está escrito. Nós é que precisamos de Deus, ele não precisa de nós. Tira essa arrogância, essa vaidade do teu coração. Volta-te para Deus. Volta-te para Deus. Não aceite na sua vida essas ideologias. O homem se afastando de Deus. O homem não aceitando mais a palavra de Deus. Porque esses já estão com a marca da besta. Não precisa de ter um microchip dentro dessa pessoa. Uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, uma pessoa que rejeita, que zomba da palavra de Deus, ela já está marcada, ela já tem a marca na sua mente, ela vai agir de acordo com aquilo que ela pensa. Às vezes eu tenho batido muito nisso, porque o Espírito Santo tem testificado no meu coração. Eu estava até conversando com minha filha essa semana sobre isso, porque se fosse tão fácil assim, alguém poderia te pegar e te levar para um laboratório ou por uma unidade ali médica e implantar um chip em você, te anestesiaria, te sedaria, te colocaria. E aí, você está perdido, você não tem um chip aqui? Queridos, pense que esse chip, né, na verdade o chip, os homens que deduzem que essa marca na testa e na mão, para aqueles que são salvos, eles terão a marca de Cristo, ó, do nome de Cristo, a mente de Cristo que a Bíblia fala. Nós teremos o sentimento de Cristo, teremos o coração de Cristo, a motivação de Cristo, porque nós estamos marcados por Ele, nós temos a marca do Espírito Santo, a marca da promessa. Mas aqueles que se opõem, né, com ferocidade, com veemência em relação à palavra de Deus, aqueles que estão querendo mudar a palavra de Deus, eles já têm a marca já, querido. Não precisa colocar um chip não, eles já têm a marca e eles vão agir de acordo com aquilo que eles acreditam. A mão deles marcada também, ela vai agir de acordo com aquilo que já está marcado na mente. Então eles vão querer destruir a palavra. Eu não quero mais ouvir essa palavra. Vamos perseguir aqueles que falam essa palavra. Vamos destruir, assim como o Império Romano tinha a marca da besta. Por quê? Porque tentaram matar os apóstolos, matar os discípulos. Lembremos, querido, que quando João está escrevendo isso, ele está escrevendo justamente num tempo em que eles estão sendo veementemente perseguidos, de forma truculenta, né? De forma bárbara, estavam marcados, eles tinham a marca do demônio, do anticristo, e que nos dias de hoje a gente está vendo uma movimentação na terra, onde muitos têm comichão nos ouvidos, não querem mais ouvir, mas não tem problema, porque a palavra de Deus jamais será calada dos nossos corações, porque já estamos marcados por Ele. Nós temos a marca do Cordeiro, a marca de Cristo, ela está na nossa mente, essa marca nos faz falar desse amor, pregar essa verdade. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém. E a igreja diz, ora vem, Senhor Jesus,
Ora vem, porque somos como a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja que mesmo tendo pouca força, ela não nega o nome de Deus. Mas lembremos que, segundo os estudiosos, os eruditos aqui no livro de Apocalipse, estamos vivendo o tempo comitantemente de duas igrejas, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Qual é a igreja que você é nesse tempo? Então a igreja de Laodiceia era a igreja rica, que dizia: de nada tenho falta, mas que o Senhor Jesus disse: você é cega, é pobre, é nua, é miserável. Olha que contradição, nua. Ela era rica, poderia ter as roupas mais chiques, mais bonitas, mais belas, mais caras. Os paletós, né? Os ternos mais caros poderia ter. Mas ela estava diante de Deus, ela era nua. Miserável, mas ela era rica. Sim, ela tinha riqueza física, mas espiritualmente, moralmente, ela estava pobre diante de Deus. E aí Jesus vai aconselhar no versículo 18: aconselho que de mim tu compres ouro provado no fogo, que você também compre vestes brancas para que cubra a vergonha da tua nudez, vestes brancas, justiça, pureza, santidade, e também que coloque colírio nos teus olhos para que você veja. Você está cega, você não está vendo, você não está compreendendo, você perdeu a visão. O Deus desse século tirou o seu entendimento, a sua compreensão, tampou os seus olhos, põe colírio para que você veja claramente a situação miserável que você está vivendo e que você precisa despertar. E aí Jesus, na sua bondade, olha, é a única igreja que ele diz que ele está do lado de fora. Porque naturalmente ele não está fora da igreja, ele está dentro da igreja. Ele diz que ele está no meio dos 7 castiçais. Ele vai dizer isso em Apocalipse, no capítulo 1, 20. E no início do capítulo 2 de Apocalipse, ele vai falar que ele está passeando no meio. Ele tem as 7 estrelas, os 7 pastores da igreja. E ele passeia entre os 7 candelabros, as 7 lâmpadas. A igreja é a luz do mundo. E a igreja, ele está no meio. Quando ele criou o tabernáculo, foi para que ele estivesse no meio. Esse é o princípio do tabernáculo, para que Deus estivesse no meio do seu povo, no centro da nossa adoração, da nossa devoção. Mas, para uma igreja de Laodiceia, ele vai falar no versículo 20, eis que estou à porta, ele está fora. Queridos, será que você está tirando Jesus de dentro do seu coração? Será que o Espírito Santo você não deve extinguir o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo foi extinto? Ele foi retirado, ele foi convidado a sair do teu coração quando a gente para de ouvi-lo, quando a gente para de obedecê-lo, para que quando ele está falando e a gente simplesmente ignora aquilo que ele está dizendo e ele é expulso do nosso coração. Mas Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Comitantemente existe outra igreja de Filadélfia, Filos, né? A igreja do amor fraternal, a igreja que ela tinha pouca força. Certamente a igreja ali do período dos apóstolos, né? E que seja dos dias de hoje. Pouca força, mas não negaste o meu nome. Eu tenho uma porta aberta para você. Eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Farei com que os que se dizem ser judeus, mas mentem. Os que se dizem ser servos, mas mentem. Os que se dizem ser adoradores, mas mentem. Os que dizem ser obreiros, mas mentem. Aqueles que dizem ser cristãos, mas mentem. Que eles vão adorar você, não agora, mas eles vão reconhecer que eu sou contigo quando eu glorificar o teu nome. E aí Jesus tem uma promessa tão linda para essa igreja, que eu farei você coluna no templo do meu Deus, da onde jamais tirarei. Colocarei o nome do meu Deus, o tetagrama, em você, o nome da cidade do meu Deus, o meu novo nome. Mas ele também vai falar: aguarda o que você tem. Ele vai falar isso antes.
para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia, continue assim, buscando a minha presença, amando seus irmãos, me amando acima de tudo. Você não é fraca, porque é na fraqueza do homem que se revela o poder de Deus. É quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. E aí, queridos, o convite está aberto, porque o que vai imperar sobre tudo é a graça. Olha, ele termina com a palavra, que essa palavra ela é de esperança para todos, para você que está caído, para você que está desanimado, para você que está fora, para você que está em pecado, para você que está no erro, no engano, para você que não tem força, para você que está caído. Ei, aqui fala alguém que já esteve também no seu lugar, alguém que precisou e que precisa todos os dias da graça do Senhor, e que hoje, quando eu falo sobre isso, a palavra é dura, mas o coração é mole. A palavra é forte, mas o coração está dilatado de amor, porque o amor de Deus é que me impulsiona a falar para você: acorda, desperta, levanta, volta para o Senhor, lava as tuas vestes, se arrependa do seu pecado, não viva desse jeito, não abandona a fé, não se apostata, não rejeite a Deus, não vire as costas para o Senhor, não troca Jesus por nada, por um namorado, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo dinheiro, pelo trabalho, pela glória efêmera e passageira. Não troca Jesus por nada. E olha a graça dele, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Graça, ela é soberana, a graça de Deus, porque nós merecíamos o que a Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A graça está para mim, para você, para todos nós. Se você receber Cristo na sua vida, tenha certeza que Ele vai apagar a tua história, teu passado terrível. Ele vai apagar, Ele vai riscar tudo isso, Ele vai jogar no mar do esquecimento. E Ele quer te dar um novo nome, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história, uma nova expectativa de vida. Então creia tão somente, o Senhor vem, breve Ele vem. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Maranata, Maranata, Maranata. Eis-me aqui, Senhor, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, eu quero subir junto, não quero ficar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande, eterno amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus sobre a face da terra, e todos digam amém. Glória a Deus.